Turma, tudo bem? Vamos estudar ciências. Nesta aula, vamos estudar a unidade 3, que tem como tema a classificação dos seres vivos. Vale lembrar que alguns cientistas observam a importância de classificar os seres vivos em alguns grupos. O primeiro grupo que nós vamos estudar hoje é o grupo das bactérias. Como nós vimos no vídeo anterior, as bactérias são seres microscópicos, ou seja, são seres muito pequenos que só conseguimos vê-los através do auxílio de lente de aumento, como é o caso do microscópio, tá? Então, com a invenção, e a melhoria do uso do microscópio, é possível visualizar bactérias com detalhes para poder fazer estudos mais específicos. Aí na imagem nós vemos dois exemplos de bactérias, que são os lactobacilos e os streptococcus. Nessas duas imagens é possível ver dois exemplos de bactérias. Na primeira, a ampliação foi de aproximadamente 6.000 vezes. Então, imagine como é pequena essa bactéria, né? Na outra, nós vemos a ampliação de aproximadamente 25.000 vezes. Então, a forma, e a estrutura dessa bactéria, ela se difere. Outro grupo que nós vamos estudar é o grupo dos protozoários. Assim como as bactérias, eles são seres vivos formados por uma única célula. Só que essa célula é mais complexa do que as células das bactérias. Esses seres são classificados em grupos distintos. Olha, na primeira imagem nós vemos o paramécio, tá? E essa imagem ela foi obtida por microscópio, tá? E a imagem ao lado é a imagem de uma ameba, tá? Um protozoário que inclusive pode viver dentro do organismo dos seres humanos, tá? Então ela já consegue ser visualizada sem o auxílio do microscópio, por exemplo. Alguns protozoários vivem no interior do corpo de alguns animais, como é o caso, por exemplo, de um protozoário que vive dentro do cupim. Então, olha aí essa imagem também ampliada com o uso do microscópio. E o último grupo que nós vamos ver hoje é o grupo dos fungos. Os fungos, eles podem ser formados por uma única célula ou por várias células. A maioria desenvolve-se em lugares úmidos. Nós vemos na imagem dois exemplos, o cogumelo, que é uma forma comum de fungo, geralmente em lugares úmidos, tá? E a outra é o cogumelo orelha de pau, Ele tem esse nome porque o formato se assemelha a uma orelha, tá? E geralmente ele é encontrado no tronco de árvores, caídas, já em processo de apodrecimento. O fungo também se desenvolve sobre a matéria orgânica, como frutas e pão, Vamos lembrar ali daquele processo da transformação química, que é a decomposição, Então, olha só, na imagem nós vemos um pedaço de pão, então olha como vai mudando a cor, possivelmente o cheiro também pode ser que ele fique diferente. Então, aí a gente vê que é um fungo chamado bolor do pão, Ele teve que ser ampliado para poder ser visualizado, mas a gente consegue ver, a mancha no pão, o cheiro, característico. Mas também nós temos fungos comestíveis, como é o caso do champignon, o shiitake e o shimeji. Eles são comestíveis e muito apreciados, tá? Eu acho que o mais comum é o champignon aí, Há também outros tipos de fungo que podem fazer mal à saúde. Por isso, a gente não tem que comer, sem ter a certeza de que ele é comestível ou não. No caso desse pão aí, esse fungo, ele é um fungo que não vai fazer bem para a saúde. E aqui nessa última imagem, a gente consegue ver aí o champignon, aquele que é utilizado no estrogonofe, o cogumelo shiitake e o shimeji, que é um cogumelo aí, também comestível. Ficamos por aqui, um grande